Em frente neste Português com o André Rolim Rangel, que através dos seus intactos nos tem trazido conversas pouco prováveis com convidados especiais. Ora viva, caríssimos, aqui estamos neste Intactos de segunda semana renovada, com um outro lado convidado, e então desta vez temos connosco Alberto Santos, ex-presidente da Câmara Municipal de Penafiel e atual presidente da Assembleia Municipal, e que exerce a sua atividade profissional sendo escritor, e é conhecido como autor best-seller, livros best-seller, como Alberto S. Santos, e também advogado. E é o nosso convidado de hoje, e estamos aqui no Penafiel Parque Hotel, o lugar escolhido aqui na sua terra natal, dentro dos possíveis, dado o confinamento geral, muitos espaços são fechados, e vamos então conhecer o outro lado do convidado. É premissa desta rubrica não se falar da atividade, dos temas da atividade profissional do convidado. Portanto, hoje não falaremos nem de direito, justiça, nem de literatura. Livro preferido? O meu livro preferido é o livro que eu ainda não escrevi. O André disse-me que não podíamos falar de literatura, okay. E eu não vou falar, mas vou falar, por isso mesmo, vou falar do livro que ainda não escrevi. Esse é o meu livro preferido, é sempre o meu próximo desafio, mas dos que estão escritos tenho vários. Gosto muito do Essa de Queiroz e do Machado de Assis e, portanto, deleito-me muito com eles. Filme? Os meus filmes preferidos são do Pedro Almodóvar. Também me derreto completamente. Tenho muita pena que ele não esteja a produzir, não sei se está ou não, mas que não haja mais filmes do Pedro Almodóvar, porque eram os que me comoviam e divertiam mais, apesar de também gostar muito de David Lynch e de outros grandes realizadores, mas esses eu elegeria com certeza o Almodóvar como o meu cineasta, o meu realizador preferido. Música e canção? Ou grupo musical? É difícil nós podermos escolher uma música que nos marque, porque as músicas vão nos acompanhando ao longo da vida. As primeiras músicas e os primeiros grupos que me tocaram, sobretudo na minha fase mais juvenil, tinham a ver com o underground, quer português, quer anglo-saxónico. Depois fui evoluindo muito para a música mais étnica, perceber o que é que se fazia nos outros países e que não era conhecido por cá, e hoje também me rendo àquilo que os portugueses conseguem fazer através da recriação do fado, e portanto eu acho que sou uma miscelânea de músicas à volta desses temas. E um pensamento, citação? Um pensamento, talvez uma coisa. Há tempos convidaram-me para apadrinhar uma livraria e deixar lá um pensamento, algo que flui também de uma conversa de personagens das minhas histórias, e esse pensamento era: os bons livros os livros são como os bons amigos, nunca partem de vez. E portanto, talvez esse pensamento, livros e bons amigos, devemos tê-los sempre presentes. Personalidade nacional ou internacional? Personalidade internacional, isto é tão difícil escolher dá a ideia que anula completamente os outros, mas eu destacaria duas personagens que considero importantes neste momento. Um está na atualidade, que é o António Guterres, que tem feito um trabalho meritório e tem representado Portugal e os portugueses na missão que ocupa neste momento, mas também, por exemplo, o Papa Francisco, que é uma personagem
que também me inspira no modo como ele reinterpretou, ou melhor, como ele interpreta a atualidade à luz do cristianismo. E sobretudo das bases do cristianismo. Aliás, eu sei que não podemos falar das minhas histórias, mas há uma coincidência com ele, duas coincidências nas minhas histórias. Uma é um livro que escrevi, O Segredo de Compostela, que tratava precisamente num tempo histórico do século IV de um personagem que tratou de temas religiosos, nomeadamente a igualdade das mulheres, no cristianismo, o papel dos leigos, etc., que é muito atual com o pensamento deste Papa. E depois, mais recentemente, uma história que escrevi com personagens da Argentina, antes de Buenos Aires, onde também o Papa tem um papel, parece de longe com um papel importante, sobretudo no modo como ele olha para os relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, porque a história gravita à volta de uma história desse tipo no início do século passado e que depois chegou à Argentina, passou aqui pelo Porto. Um passatempo ou entretenimento? O passatempo ou entretenimento meu preferido é investigar para escrever, porque me leva para um mundo da abstração, consegue tirar-me completamente, abrir uma gaveta, fechar todas as gavetas do mundo real e abrir-me as gavetas mentais da minha reflexão, abstração, de entrar em outros mundos que não são os do cotidiano, mexer nas coisas do dia-a-dia. E essa possibilidade de poder viajar através da minha imaginação, de ir buscar outros mundos através da imaginação, é o meu passatempo preferido. Um sonho ou desejo? O sonho neste momento e o desejo é que rapidamente passe esta pandemia que estamos a viver neste momento estranho, onde não nos podemos abraçar, ou não nos podemos beijar, ou não nos podemos tocar, e sobretudo onde não podemos viver. Ontem estava a refletir, quando estava a ouvir as notícias sobre o momento em que vivemos e sobre estas novas medidas que vão ter de ser tomadas, e estava a pensar no meu último ano, precisamente porque foi há um ano, vai fazer agora um ano, que tudo isto começou. E eu dei comigo a pensar que não vivi este ano. Porquê? Porque não tenho memórias. As memórias são muito repetidas. São as memórias de estar sozinho, de estar confinado ou de ter muita limitação nas minhas movimentações. Portanto, não gravei memórias na minha vida sobre viagens, sobre estar com amigos, sobre festas, sobre momentos de partilha com quem eu gosto de estar. E esse é o meu maior desejo, é voltar a conquistar essa liberdade de poder viver a vida e de gravar memórias da minha vida. E porque eu acho que neste último ano eu não o vivi. Depois destes 7 itens, que são um tronco comum de todos os convidados, há sempre um extra, e para o Dr. Alberto deixa a cor preferida. A minha cor preferida? A minha cor preferida talvez seja o azul. Não tem a ver com a minha cor clubística preferida, que também anda por essas paisagens, mas tem a ver com o que ela me inspira na natureza. É certo que nós temos a natureza como verde, mas ela é envolvida por uma abóbada azul que nos circunda. O nosso céu, o nosso mar também tem os tons de azul, e portanto o nosso horizonte é muito tonificado por essa cor. E o meu subconsciente, assim, essa pergunta muito direta, despertou-me de facto para o azul, que é a cor talvez do infinito, ou não sei do que mais, mas é aquela que me toca. Desta vez, a dinâmica é esta. O que é que lhe, figurativamente, olha para isto, não dizer o que é, mas o que lhe pode... Isto é um objeto muito interessante, podemos vê-lo aqui, eu estou a vê-lo pela primeira vez. De repente, aquilo que me se assomou foi uma ampulheta, ou seja, nós vemos aqui o tempo a contar-se e isto a desaparecer, mas também a misturar-se. É uma ampulheta que mistura cores e tem uma roda, a roda da vida,
que aqui gira e que no fundo nos faz misturar. De modo figurado, pode-lhe remeter para quê? Para a vida, para a vida. Portanto, isto é a vida a passar, tem um início e tem um fim, tem cores que se misturam, pessoas que passam por nós, que se vão juntando na nossa roda da vida, e a ampulheta significa o tempo que temos de vida. Como vemos, a vida é curta, a vida é breve, cabe-nos a nós, durante o tempo que nos é concedido viver, aproveitá-la. E antes que nos escape o último suspiro, podemos ter de facto uma vida que vale a pena ter sido vivida. Nesta terceira etapa de questões rápidas e pegando nas iniciais, há de aulas presenciais ou digitais. O que mais prudente agora? As aulas presenciais são sempre as mais eficazes, mas neste momento manda a prudência que se faça, que se encontre um modelo que seja o mais adequado. Há de abstenção crescente. Qual o comprimido eficaz para curar de vez esta terrível dor de cabeça? O nosso sistema eleitoral está muito arcaico. Nós não podemos votar por correspondência, não podemos fazer voto eletrónico, não podemos votar de um modo mais amigo. O sistema não é friendly, não é amigável. E, portanto, acho que rapidamente temos de mudar o sistema para permitir que as pessoas possam votar em qualquer sítio onde estejam no país ou no mundo, os portugueses, e também possam votar por correspondência e utilizar os meios eletrónicos. Todo esse sistema tem que ser mudado para podermos ter mais eleitores a ir às urnas. E a de América voltará a ser great again? Eu espero que sim. A América, os Estados Unidos são um país que tem uma importância crucial, sobretudo nos equilíbrios do mundo e sobretudo no modo de vida ocidental como nós o concebemos. É preciso termos um país, os Estados Unidos, forte, mas também equilibrado, com políticas mais adequadas, mais entroncado com as políticas da União Europeia, e que possa efetivamente ser capaz de combater os grandes desafios que temos pela frente, que são não só os desafios ligados ao comércio internacional, mas também às potenciais guerras, à epidemia e também às questões climáticas. E agora essa de saúde mental, já disparada, não fala aí uma emergência emergente, passando o pleonasmo? Não fala aí, ao estar já tão agudizada com esta pandemia, ser uma emergência emergente, prioritária, passando o pleonasmo, emergência emergente? Esta pandemia é uma emergência que despertou muitas emergências. Despertou a emergência do desafio da saúde e da ciência em encontrar vacinas e antídotos para combater este vírus. E é uma emergência porque nos acordou eventualmente para novos estilos de vida que temos que enfrentar, mas também para o modo como combater, como estarmos preparados através do sistema de saúde para questões complexas e imprevisíveis e imprevistas como esta que nos aconteceu. S de sorte é só para os audazes, e o que é que a faz mudar? A sorte é para os audazes. Eu acho que esse brocado, esse pensamento, aquilo que os nossos ancestrais já diziam, tem de facto sentido. Os audazes, para se ter sorte, implica audácia, risco. Quem ficar parado, a sorte pode vir. Podemos ir ali à roda preencher o Euromilhões e ela sair, mas não é dessa sorte que falo. Ou seja, aqueles que conseguem mudar o mundo, mudar as suas vidas, mudar a vida dos outros, sobretudo para o bem, têm que ser audazes. E esse de segurança social, ruptura à vista ou reforma estrutural? Eu espero que seja a reforma estrutural. Segurança social e o sistema de saúde que nós temos em Portugal foi uma conquista muito importante para o nosso Estado e para os portugueses. Eu acredito que esse sistema
tem de ser mantido e melhorado, eventualmente também complementado com outras formas de apoios, mas uma reforma que garanta o apoio aos mais desfavorecidos, quer no domínio da segurança social, da parte social, quer no domínio da saúde, importa estar sempre em cima da mesa. Quarta etapa, uma história, então, o episódio real, brevíssima, que tenha havido, que tenha contado e que possa partilhar connosco. Alvin. Há muitas histórias que nós vivemos assim. À pergunta tão repentina, eu viajei no tempo para um momento em que estava em Ávila, a conversar com um mestre, com um homem já de proveta idade, que me disse, que estava ali a dizer-me que quem estava sepultado em Compostela não era o apóstolo Tiago, mas era um homem chamado Prisciliano. Aquilo na altura surpreendeu-me de uma forma muito grande, e eu fui para casa à procura de perceber o que é que aquele homem, o que é que aquele mestre me estava a querer dizer. E daí até escrever um livro foi um ápice e uma história que está publicada, que é O Segredo de Compostela. E portanto eu acho que a vida, há pouco falávamos, pode ser transformada através de alguma audácia, de algum risco, mas também de estarmos atentos a pequenos pormenores que nos podem dar grandes ideias. Terminamos esta rubrica com a última etapa, tirar à sorte. E então convidamos o Dr. Alberto, sim ou não? Vai-nos responder à paixão, sim ou não? Sim, a paixão é o sal da vida. Podemos dar mais uma? Muito bem. Fé, sim ou não? Fé, sim. Fé naquilo que acreditamos e fé na revelação permanente de que há algo melhor por descobrir. É a terceira vez, ou não há duas sem três, por isso. Está ao contrário, generosidade, sim ou não? Claro que sim, generosidade. Eu sou generosidade e gratidão. São duas palavras que estão muito juntas. Eu acho que a generosidade autêntica é aquilo que nos faz aproximar e que nos faz distinguir. E a gratidão é o outro lado, o espelho, mas junto com a generosidade que nos faz, com certeza, sermos pessoas melhores. E assim terminamos esta rubrica com estes reptos a viver melhor a vida, com paixão, fé e generosidade. Fiquem bem e sejam felizes. Até para a semana.